E aí, alunos, aqui é a professora Elana, dona de português, e hoje eu vou explicar para vocês a apostila Aprender Sempre, de 2021, volume 3, da primeira série do ensino médio, a sequência 2. Eu não vou ler os textos, porque senão o vídeo fica muito extenso, tá? Eu apenas vou comentar realmente as questões. Então, aqui nas aulas 1 e 2, a gente tem na questão 1, né, esse texto que é uma entrevista, para que vocês leiam. Podem dar um pause para ler. E depois ele vai perguntar, né, o seguinte. Começa aqui com uma pergunta pessoal, né? Você descobriu alguma coisa que não sabia com o texto? Ok, é uma questão bem individual, bem pessoal. Na B, ele pergunta, quem são as pessoas que andam com carroças pela cidade? Qual é o trabalho delas? Então, essas pessoas que andam com carroças aqui no texto são os catadores de material reciclável ou catadores de resíduo, né, que vão recolhendo esses materiais, né, esse tipo específico de lixo para encaminhar para reciclagem, né, ou então para alguma outra forma de descarte que seja adequada. Na C, ele pergunta por que você acha que os catadores, perdão, sofrem preconceito, que ações podem ser consideradas manifestações de preconceito. Então, assim, é uma questão pessoal, né, mas eu coloquei aqui algumas ideias, né, para a gente poder debater. Então, o que acontece? São pessoas muito pobres, né, e os catadores. E aí, as demais pessoas que observam o trabalho dos catadores, elas não têm consciência da importância desse trabalho. Elas encaram assim como algo realmente inferior, né, pela pobreza das pessoas que executam esse trabalho, e não tem dimensão do tanto que ele é importante e valioso para a sociedade. E daí se coloca numa suposição de alguém superior realmente. Né? E muitas vezes associam a imagem de catadores com a imagem de pessoas em situação de rua, embora existam vários catadores em situação de rua, não necessariamente um catador é uma pessoa que vive em situação de rua, às vezes ele pode sim, né, ter uma moradia, e enfim, né, então eles buzinam, muitas vezes ofendem, né, não cumprimenta, entre outros exemplos aí de desrespeito. Eu recomendo que vocês procurem o perfil da Anne Catadora no Instagram. Ela explica muito assim, sobre a reciclagem de material, sobre o trabalho deles. É bem bacana assim, para conhecer um pouco melhor esse tema. Bom, agora aqui na letra D, ele vai perguntar o seguinte: qual é a relação, né, entre a entrevista dessa aula e o texto que foi feito na sequência 1 sobre descarte incorreto de máscaras? A gente não vai voltar aqui para o texto, né, mas para não ficar muito extenso o vídeo, mas quando a gente compara os dois, né, o que que acontece? Eles se relacionam. Então, vamos supor, um texto fala de uma maneira, né, fala de um trabalho que pode prevenir o problema do texto anterior. Então, assim, os catadores, eles contribuem para todas as questões ambientais porque eles dão o destino correto para o lixo, né? E aí, no lixo que eles precisam dar o destino correto, a gente inclui também a questão das máscaras. Agora aqui ele propõe uma discussão, né, com os colegas e o professor, e agora a gente vai para aulas 3 e 4, e ele coloca aqui na questão 1, nesse trechinho para vocês lerem, e depois eles perguntam o que o narrador acha, qual é a posição, a opinião dele a respeito desse projeto Pinto My Carroça e desse trabalho dos catadores, né? Então quer saber se ele apoia ou reprova o trabalho dos catadores. Então o que acontece é que é, ele apoia, né, tanto o projeto quanto também o trabalho dos catadores. A gente consegue perceber isso aí pelo texto. Agora na B, ele quer que explique, né, o que foi respondido na questão anterior sobre a posição que o autor tem, colocando aí palavras, expressões que mostram que ele tem essa opinião de apoio. Né? Então ele fala que é um trabalho essencial, né? Fala que eles descartam o lixo no lugar adequado, né? Que reutilizam esse material sem prejudicar o meio ambiente, fala que a rotina deles é difícil, ganham pouco, sofrem preconceito, fala que o projeto ajudou os catadores. Então tudo isso a gente percebe que ele tem ali uma relação positiva, né, com o projeto com os catadores, no sentido de apoiar realmente esses trabalhos. Então, aqui na letra C, ele quer saber a função das palavras essencial, adequado e difícil dentro do texto,
né? E se dá para entender a posição do enunciador sobre o que ele está falando a partir dessas palavras. Então, essas palavras elas são adjetivos, elas têm a função de caracterizar outro termo da oração, que no caso é o substantivo. Então, por exemplo, essencial é um adjetivo que está caracterizando o trabalho. Adequado é um adjetivo que está caracterizando o local de descarte. E difícil, no caso, o trabalho dos catadores. Então, assim, a gente percebe que quando ele faz essa caracterização, é possível perceber que tem sim um apoio do enunciador, né, do texto, do autor sobre o trabalho desses profissionais, né, que ele considera que é essencial, adequado e difícil. Então a gente percebe a posição dele já aí, né, que ele apoia realmente no fato. Agora aqui na questão 2, ele pergunta qual é a função dessa oração que está em destaque, né? Aqui que ela se refere, qual o efeito que ela confere ao texto, e o que diz a respeito da posição do enunciador. Então, ela é uma frase que está se referindo ao projeto Pimp My Carroça, né? Então, ele fala, foi criado o projeto Pimp My Carroça, e depois vai ter a oração, né, falando sobre ele, e ela vai acrescentar uma informação sobre esse projeto que foi mencionado antes, né? Que vai dar toda a sensação de que o projeto é uma coisa grande, que tem ajudado muita gente em muitos lugares, e que também, mais uma vez, vai reforçar a posição do autor, né, de alguém que gosta, né, que aprova esse trabalho. Agora ele quer saber se essa oração que está em destaque aqui se assemelha, se é parecida com a oração que está em destaque no item A, que a gente acabou de analisar. Né, o que elas têm em comum? Então, assim, as duas elas têm a função de caracterizar, perdão, que eu saí da página sem querer, elas têm a função de caracterizar outro elemento do período, né? E elas também têm o uso do pronome relativo que vai relacionar, aí no caso, os dois trechos. Agora, na letra C, ele pergunta o seguinte: nesses dois trechos que a gente analisou, dá para substituir o que está em negrito por um adjetivo que conserve o sentido original? Né? Então, assim, no caso não dá, não é possível, porque o adjetivo seria uma informação muito simples diante da complexidade da oração que tem ali. Então, se eu tentar tirar aquela oração e colocar um adjetivo no lugar, vai ficar muito simples, não vai dar a complexidade que a oração dava, né? Então, daí eu não vou conseguir passar toda a ideia que eu queria. Então, por isso não é possível. Agora, aqui nas aulas 5 e 6, a gente vai falar na questão 1 sobre conteúdo e efeito de sentido. Ele coloca aqui uns enunciados para a gente analisar o conteúdo e o efeito de sentido, né? Então, por exemplo, aqui na letra A tem um enunciado e ele quer saber qual é o conteúdo, qual é o efeito de sentido. Então, o conteúdo aqui desse primeiro é que esse grafiteiro percebeu que a arte podia trazer reconhecimento para os catadores. Isso é o que está escrito como conteúdo. Já o efeito de sentido é de que é uma probabilidade, que não é uma certeza que ela vai trazer esse reconhecimento, mas é uma possibilidade que está aí, né? Então é algo assim provável ali, de repente, de acontecer. Agora aqui na B, né, ele tem também, né, aqui o conteúdo, o profissional faz serviço para garantir a sobrevivência, né, e aqui o efeito de sentido. Aqui já não é probabilidade, aqui é de dever, de obrigação. Então tem que fazer aquele serviço para que ele possa viver, né? Percebam que o efeito de sentido mudou de uma frase para outra. Agora, aqui na C, o conteúdo é que Mundano encontrou um catador, pediu para pintar sua carroça. E o efeito de sentido é a ideia de permissão, porque ele pediu, né, para pintar a carroça, fez um pedido, fez uma solicitação. A gente percebe, assim, a diferença, né, entre os trechos quando a gente compara o efeito de sentido. Então, aqui nessa questão 2, ele quer que você retome o exercício anterior e lembre qual é o efeito de sentido. Assim, basicamente é reler o exercício anterior e ver qual foi o efeito de sentido que ele colocou, né? Que foi o que a gente acabou de fazer, então não precisa nem voltar. E depois que você marque qual é a palavra que dá esse efeito de sentido. Então, por exemplo, Mundano percebeu que a arte poderia. Qual é a palavra que vai dar o efeito de sentido de probabilidade? É justamente poderia, então é essa palavra que eu vou destacar. Agora aqui, ó, precisa fazer esse serviço. A palavra que vai dar o efeito de sentido que a gente apontou na questão anterior é precisa. E no caso da letra C, é podia, né? Então, aqui uma possibilidade, uma probabilidade, depois aqui uma obrigação, uma necessidade, e aqui a ideia de permissão. Agora, aqui na questão 3, né, ele quer que fale a modalidade que essa locução verbal passa. Então, você pode usar o aplicativo, a gente tem aqui uma possibilidade, né, a pessoa não necessariamente vai usar, é uma possibilidade que ela tem.
e depois ele quer que passe para obrigação. Então, eu vou ter que tirar o pode usar e vou ter que trocar por outra coisa. Então, se eu troco pode por deve, aí eu tiro o sentido da possibilidade e passo para o de obrigação, que é justamente o que ele está pedindo. Agora, na C, ele quer que você escreva, né, uma versão para que passe a ter um valor de certeza. Então, aqui uma sugestão, né? Certamente você irá usar o aplicativo. Então, aqui eu tenho certeza, ele vai usar, né? Tipo, não tem chance dele não usar. Aqui, uma que deu o sentido de probabilidade. Então, provavelmente você irá usar o aplicativo. Percebam, né, que da vírgula em diante é igual essas duas. Mas aqui com a palavra certamente eu dou certeza. E com provavelmente eu indico uma possibilidade, uma probabilidade, né, dessa diferença aí no efeito de sentido, uma única palavra. Agora aqui nas aulas 7 e 8 tem esse textinho para vocês lerem na questão 1, e ele pergunta se, na letra A, se dá para perceber o posicionamento da autora, né, da entrevistada, sobre a organização em que ela trabalha. Né, se ela acha que o Pimp My Carroça está fazendo um bom trabalho ou não. Enfim, então aqui parece que ela acredita no trabalho dessa organização, né, porque ela fala de uma série de ações que foram realizadas, né, por ela em prol dos catadores, então dá justamente essa ideia de que ela está acreditando no projeto. Agora aqui na B, ele pergunta o seguinte, a palavra também, que aparece várias vezes no texto acima, né, quando a gente volta a gente vê que repete várias vezes, está até em destaque. Qual o efeito que você acha que gera essa palavra estar sendo repetida várias vezes, né? Está minimizando as ações do projeto, Pinto My Carroça, ou está enfatizando, né? Qual você acha que é o efeito de sentido? Então, assim, ela está repetindo a palavra também, ela está enfatizando as ações. Então, se ela coloca várias ações que o projeto fez e vai usando a palavra também, ela está enfatizando a ideia de que são várias ações, de que são muitas ações, né? Porque é uma palavra que acrescenta aí uma nova ideia. Então, eu falo também, 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 ela vai estar dando ênfase aí a tudo que o projeto está fazendo. Agora, aqui na letra C, ele quer que vocês falem outras palavras que podem ser utilizadas, né, da mesma maneira que também. Então, por exemplo, além disso, ademais, da mesma forma, do mesmo modo, ainda, enfim, são alguns exemplos. Ele quer que você depois escreva uma outra versão do trechinho, substituindo a palavra também por outras. Então, aqui ele coloca, né, além disso, ademais, enfim, faz aí a substituição. Agora aqui na questão 2, ele quer que vocês elaborem uma mensagem em defesa do catador de resíduos, né, o que ele chama de textão, né, que a gente já faz uma associação ao texto grande nas redes sociais. Então, assim, é uma produção mais individual de vocês. E aí, com isso, a gente termina esse material. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. Deixa o seu like se te ajudou. Né? Compartilha também com seus amigos, se inscreve no canal para ficar atento aos outros vídeos que vêm saindo. É isso, gente. Obrigada a você que ficou até aqui comigo. Um beijo, um abraço, até a próxima e tchau, tchau!